Olá. Entre os trabalhadores que não pararam, não puderam parar durante a pandemia, estão os motoristas de ônibus e também os cobradores. Nós vamos conversar agora com a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que é uma das autoras de um projeto de lei para proteger essas pessoas. Como vai, deputada? Eu vou bem, é um prazer estar aqui. Eu queria saudar todas e todos que nos assistem nesse momento. Deputada, a proposta da senhora inclui algumas proteções de saúde mesmo para os motoristas e para os cobradores, como aquelas proteções transparentes, álcool gel nos ônibus, desinfecção e também uso de luvas, máscaras. As empresas já estão usando esses cuidados ou isso ainda está muito ruim no país, deputada? Não, isso é muito heterogêneo, né? Sabemos que existem locais onde já se aplicam alguns materiais de proteção, mas é preciso que isso seja uniformizado. É preciso que no Brasil inteiro os trabalhadores rodoviários, transportes urbanos, eles, segundo uma pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, representam um nível de vulnerabilidade com relação à Covid-19 70% maior do que outros trabalhadores que lidam com o transporte. Então, portanto, esses profissionais, que são profissionais fundamentais, essenciais, são transportadores de vida, em verdade, e nos asseguram um direito, que é um direito fundamental, que é o direito de ir e vir. Esses profissionais precisam ter uma regra e uma lei que abrange o Brasil inteiro e que assegure que eles não correm um risco desnecessário. Por isso, o projeto ele vai falar sobre os equipamentos de proteção individual, ele vai falar sobre luvas, sobre álcool, gel, ele vai falar, inclusive, sobre a proteção, escudos de proteção, para que esses trabalhadores eles possam ser devidamente protegidos. E ao proteger os trabalhadores que transportam pessoas de todos os lugares deste Brasil, nós também estamos protegendo os usuários do transporte coletivo. Então, nesse sentido é que o projeto vem para assegurar condições que sejam condições padrão para todos os locais deste país. Deputada, o projeto também trata da proteção desses trabalhadores no caso deles se infectarem, né, deles ficarem doentes. Nesse caso, a senhora colocou ali, junto com os outros autores, algumas proteções que são diferentes de uma doença comum, de uma outra doença? Sim, eu diria que o Supremo até já se posicionou sobre isso, não é? Então, o trabalhador que é infectado e que ele, enfim, ele adquire a Covid-19, ele, portanto, tem uma doença que é relacionada ao próprio curando. Para o trabalhador que é afastado em função da Covid-19, que ele tem assegurado todos os seus benefícios, todas as gratificações, inclusive as remunerações que são remunerações eventuais, como hora extra, outras que são específicas ao exercício em determinada hora do dia, como, por exemplo, o auxílio noturno, né, o trabalho noturno. Então, portanto, nós estamos assegurando todas as gratificações, toda a remuneração durante o afastamento deste trabalhador. E também assegurando que ele, ao retornar ao trabalho, detém uma estabilidade no emprego de até um ano após o seu retorno à atividade laboral. E essas condições de assegurar o conjunto das remunerações, elas vêm também proteger o trabalhador que está em situação de risco ou em grupo de risco. Os trabalhadores que têm mais de 60 anos, que detêm outras comorbidades, que devem ser afastados em função do seu nível mais agudo de vulnerabilidade e que eles também possam, neste período, estarem usufruindo de todas as remunerações ou todas as gratificações, todas as verbas, eu diria, de que ele está utilizando e sendo beneficiado no exercício do seu próprio trabalho. Isso possibilita que nós tenhamos um cuidado maior com estes trabalhadores. Estes trabalhadores não sejam duplamente penalizados. Eles trabalham em serviços essenciais, eles não podem estar se isentando ou se ausentando. Vou repetir, eles trabalham em serviços essenciais, eles não podem fazer um trabalho remoto, tem que ser uma atividade presencial e, portanto, em função desta condição, eles correm mais riscos de serem infectados pelo novo coronavírus e, nesse sentido, eles não podem ser duplamente penalizados. Penalizados porque são mais suscetíveis a estarem sendo
objeto de uma infecção do coronavírus e, ao mesmo tempo, perderem gratificações ao terem que se ausentar do trabalho em função de uma licença médica. Deputada, a senhora menciona também na proposta que o serviço, né, que é objeto da concessão, porque o transporte é uma concessão de um serviço público, ele não pode deixar de ser prestado. E a proposta fala ainda que essa concessão pode ser objeto de revisão pelo poder público, né, ou de intervenção no caso de descumprimento, caso o projeto vire lei. Está existindo algum tipo de problema, a senhora já identificou, e os outros autores, nessa prestação de serviço de transporte por causa da pandemia? Não, eu diria o seguinte, deveria ser absolutamente natural que todas as empresas pudessem dotar das condições necessárias o exercício do trabalho, que é o trabalho que tem que ser exercido presencialmente, o trabalho que é essencial. Então, deveria ser um processo absolutamente natural. Mas isso não acontece, pelo menos não acontece de forma uniforme. Então, neste sentido, é que nós estamos estabelecendo a lei. E a lei sendo aprovada, aquele que está sendo beneficiado de uma concessão pública para exercer um serviço público tem que cumprir a própria legislação. E uma das prerrogativas que está posta no próprio projeto é que, ao não cumprir estas condições estabelecidas em lei, que este possa ter em risco a manutenção da própria concessão. Ou seja, quando você estabelece condições, estabelece uma lei, normatiza condições que são fundamentais para a saúde, para a vida de trabalhadores, trabalhadoras e de usuários, você tem que prever também que, ao não se efetivarem estas condições que são previstas em lei, você tem que ter mecanismos para que você possa impor que a lei seja exercida. Ou seja, uma lei que estabelece condições, mas que não estabelece sanções para aqueles que não a cumprem, é uma lei que tem uma eficácia pela metade, eu diria. Então, nesse sentido, se possibilita que haja, inclusive, a intervenção e a ruptura da própria concessão, na medida em que os empresários não apliquem o que é previsto em lei. Eu diria que o trabalho é o lugar onde a gente se encontra, não é? Onde a gente se realiza enquanto seres humanos, onde a gente transforma a realidade. O trabalho dos profissionais que estão transportando vidas e as pessoas tem uma relevância absoluta. Esse trabalho não pode ser um local onde coloca em risco a sua própria vida, onde você, ao invés de se encontrar na sua humanidade, arrisca a sua própria existência. É fundamental que se assegure as condições adequadas e que se elimine os riscos para estes trabalhadores que cumprem essa função absolutamente importante e essencial para o conjunto da sociedade. Muito obrigada, deputada. Nós conversamos com a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, sobre a proposta para proteger os motoristas e os cobradores de ônibus durante o período da pandemia. Até a próxima.